Paulo, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém! Mais uma vez, estamos aqui, né? Para aprender o Senhor na beleza da sua santidade, coisa mais linda. Glória a Deus. Nós poder aprender, né? A palavra de Deus. E ainda bem que chegou mais dos irmãos lá. Eu estava pensando, os irmãos não estão gostando de mim aí. Os irmãos não estão querendo me aturar aí, né? Mas é o meu jeito, né? Sabe? Eu faço umas perguntinhas para ver, né? Para ver se os irmãos estão aprendendo ou não, né? Então, no passado nós aprendemos sobre 3 personagens, né? 3 personagens. E que o Davi me dizia a lição passada. Boaz, o santo, Noemi, o personagem, Ruth. Aprendemos sobre ele, né? Hoje, agora, nós vamos dar um salto no tempo, também no lugar. Né? A história de Noemi e Ruth aconteceu na cidade de Belém, né? Na cidade de Belém. E agora, a história de Esther vai acontecer na cidade de Suzã. Aproximadamente 1.500, mais ou menos, distante, né? E o tempo também é outro, né? E nós vamos aprender na lição. Procurando o áudio. Irmãos, o texto áureo está em Esther, capítulo 4, versículo 4. Nos diz assim: porque se de todos que calarem nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Ponto de interrogação, né? Então vamos dizer todos juntos? Vamos, uma voz forte, né? Vamos dizer? Porque se de todo declarares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a esse reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática nos fala sobre a perfeita vontade de Deus, nos guiar por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. A perfeita vontade de Deus. Né? Então, nós queremos dizer que a leitura bíblica em classe, vamos passar, né? Já 4 horas, irmão, tem uma perguntinha aí. Né? Eu só quero fazer uma pergunta, né? Quem é que leu o livro de Esther? Todo ele. Os dois pastores. E quem não leu, então me diga quantos capítulos tem o livro de Esther? 5. Antes? Quem respondeu?
10 capítulos. No Deruto tinha quantos? 4, né? 4? Aí que foi a... Dá uma olhadinha aí na Bíblia. Confirma para nós. Não, mas é a... Confirma para nós aí quem tem a Bíblia. Mas para mim é 4, né? Tá aqui, ó. Quem achou? Confirma? É 4. Então tá, a introdução. Concluímos o estudo de Ruth. E nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Quer dizer, no livro de Esther você não vai encontrar o nome de Deus. Pode ler todo ele. Então, como eu falei, passar do estudo de Ruth para o estudo de Esther importa uma radical mudança de cenário. Uma mudança tremenda. Como eu disse, a sair de Belém da Judéia. Sai da Belém da Judéia, que hoje é a atual Cisjordânia. Cisjordânia em Israel. E sai de lá e vai se transportar para Suzã. Suzã está lá no atual Irã. Inimigo tremendo do povo judeu. Os iranianos, né? Então, é saltar do livro dos Juízes. É saltar do livro dos Juízes para o período pós-exílico. Ruth, no livro dos Juízes. Esther, no período pós-exílico. Vamos ver quem é que é bom em português. Quem está estudando. Miriam. Quem está estudando. O que quer dizer pós, Maria? Você é Miriam. Pós? É. É antes ou depois? Depois. Depois, isso mesmo. É uma pergunta para quem está estudando, né? Então tá. Então, nós vimos aqui registrado em 5 dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. Nós vimos 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui nós estamos vendo, né? Isso aqui. Os primeiros livros das Crônicas voltam a Adão para resgatar a formação da nação de Israel e iniciar a história, né, da monarquia até os tempos de Davi. O segundo livro de Crônicas, né, são 2 livros, 1º e 2º, né, vai de Salomão ao anúncio do fim do cativeiro babilônico, apontando como fim o decreto do rei Ciro. O rei Ciro, o rei da Pérsia, para a volta dos exilados para Jerusalém. Porque os irmãos sabem, foi Ciro quem decretou, né, o fim do cativeiro. Eles ficaram 70 anos, né, no cativeiro. Aí Ciro decretou o fim. Então, os 3 últimos livros, Esdras, Neemias e Esther, ocupam-se de fatos decorrentes dessa ordem imperial. E cobrem exclusivamente ocorrências posteriores ao fim do exílio. Então, irmãos, vendo aqui, Esther vai se ocupar exclusivamente com o povo que está lá na cidade de... Falei agora há pouco. Na cidade de Suzã, que é onde estava o povo no cativeiro. Ela vai se ocupar exclusivamente do povo que está lá. Então, a parte 1, organização do livro,
a categorização de Esther. Da mesma forma de Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. É nesta seção, também ao lado de Ruth, que integra os Megilot. O que é os Megilot? Os Megilot são 5 livros curtos que eram lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram os livros históricos. Né? Então, o Megilot, ele é composto por Ruth, por Esther, por Cantares de Salomão, né? Por Lamentações de Jeremias e também pelo livro de Eclesiastes. São 5 livros que compõem os Megilot. Né? Essa é a organização do livro. Então, nós vamos ver adiante. Esther compõe esse conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, é muito interessante. Nós vamos ver as características literárias. Não sei se os irmãos entenderam isso, sobre o Megilot. Os Megilot eram compostos por quantos livros? 5. Composto por 5 livros: Ruth, Esther, Cantares, Lamentações e Eclesiastes. Esses 5 livros, eles cantavam nas festas, né? Festas judaicas, eles cantavam, né? Eram livros curtos, né? E eles, então, anualmente eram lidos ou cantados, né? Nessa festa que nós chamamos a festa do Purim. Mais tarde nós vamos chegar lá, né? Então, o livro de Esther, como nós já falamos, tem 10 capítulos. Já tinha esquecido? Não. 10 capítulos. Dentre as características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, e em vários outros detalhes factuais. Além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus, lá em Esther 9:20, o estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então, a gente vê aí, né? E esse livro era lido na festa do Purim, todo ano. Né? Então, se nós olhar assim, nós vamos ver que esse livro de Esther apresenta uma narrativa concentrada no povo judeu que ficou na Babilônia. O povo judeu que ficou na Babilônia. Né? Quando veio a ordem para sair, né? A primeira leva que saiu foi muito pouco. Né? Existia mais ou menos, mais do que menos, 1 milhão de judeus lá na cidade de Suzã, né? E quando veio a ordem para sair, saiu só 50 mil judeus. O resto ficou lá, como nós vamos ver mais tarde, né? Então, essa narrativa de Esther é concentrada dos judeus que ficaram na Babilônia, mais propriamente na capital Suzã, sob o domínio persa. Na verdade, a cidade de Suzã é o palco de todo o relato. As referências a outros contextos são indiretas
e sempre se dão a partir de fatos passados na capital persa, como o envio de cartas de Assuero, com seus decretos. Assuero tinha mais um nome. Quem é que sabe outro nome de Assuero? Não leram o livro, não leram a Registina. Quem não leu? Xerxes. Vamos ver, né? Então, o decreto saiu de Suzã, porque o Assuero dominava quantas províncias? Falemos aqui, né? Já falemos. Viu como nós temos que prestar atenção? 127 províncias ele dominava. Mas os fatos aqui registrados aconteceram tudo em Suzã, capital. E de Suzã partiam as leis, né, que, como é que nós chamamos, os correios, né? Naquele tempo, os correios daquele tempo, não de hoje, né? Eles levavam a cavalo, né, as leis ordenadas pelo rei Assuero, né? Então, nós podemos ver que Suzã, na verdade, é o palco de todo o relato. Referências a outros contextos são indiretas e sempre dão a partir de fatos passados na capital persa, como o envio das cartas de Assuero com seus decretos de Mardoqueu e da rainha Esther, bem como seus respectivos efeitos em todas as províncias. A história não acompanha nenhum personagem para fora do palácio e nem dos seus arredores. Então, é tudo dentro da capital, é tudo dentro de Suzã. Não registra nada de lá. As características literárias eram essas, né? Então, nós podemos ver, que nós vemos aqui, né, a festa do Purim, registrada uma vez por ano, né, sobre a história do que aconteceu lá, é tudo contado. Você sabe que ele contou, mas foi contado, né? Então, autoria e data também ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Aproximadamente, pelos reis que dominaram, se chega a um tempo, mas é muito vago. Então, o autor do livro de Esther é desconhecido. Se eu perguntasse aqui quem é o autor do livro de Esther, pensava que ele veio Esther, porque fala nela, né? Aliás, é externo, mas é desconhecido o autor. Então, muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia. Um judeu que viveu lá, na Pérsia, você sabe se em Suzã ou se em uma das províncias, né? Pelo fato dele demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã. Então, ele conhecia bem a cidade de Suzã, né? E também de toda a sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Então, considerando essa possível autoria e algumas outras evidências, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta do ano 460, antes do Senhor Jesus. Logo após a morte de Assuero, ocorrido em 465 a.C., outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O modo de falar, né, do grego, o que revela o estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia. Revela quando a Grécia dominou a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande, né? Então aí
aconteceu, né? Então, ninguém pode afirmar quem foi o escritor. Então, só podemos dizer que foi por alguém que viveu lá. Que demonstrava um grande conhecimento da cidade. Considerando, se nós for considerar possível autoria, algumas evidências internas, acreditamos que está certo ali o que nós vemos, que foi escrito no século V a.C., por volta do ano 460. Então, é um fator que nos mostra que a pessoa conhecia muito bem mesmo, para deixar essa narrativa escrita, e ela está na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, que é a Bíblia que nós temos ela como palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, né? Aleluia. Nós já falamos que o livro de Esther não fala no nome de Deus. Não fala no nome de Deus. Agora, o livro de Ruth, o nome de Deus é falado quantas vezes? Várias vezes. Mas no Esther não. Então, mas nós podemos deduzir, se não aparece o nome de Deus no livro de Esther, mas nós lendo ali na Bíblia os 10 capítulos, nós vamos ver que a mão de Deus, o juízo de Deus, né, o propósito divino de Deus está em todo o livro, né? Deus está ali agindo. Então, não precisa falar o nome de Deus, mas nós estamos vendo que Deus estava agindo, né? Deus estava agindo ali. Então, nós vemos que Esther, ela teve que enfrentar um problema que nós chamamos de secularismo. Esther e o secularismo. Ali aqui na revista não tem, né? Na revista não tem. Tem autoria e data, ali tudo, né? O autor tirou, mais ou menos, vendo a ordem linguística, um povo falava um pouco persa, outro povo falava um pouco grego, outro povo falava judeu, mas ali nós podemos ver que no secularismo é possível nós considerar que a ausência do nome, né? Que a ausência do nome é de Deus no livro de Esther, serve para nós uma advertência, né, para nós, principalmente para os jovens, né? Os jovens, aqui temos 5 jovens, 6 jovens, né? 6 jovens aqui, serve para nós como uma advertência do perigo que o secularismo traz para a pessoa. Não é só para jovem, é até para adulto, para velho também, né? Mas os jovens são mais suscetíveis, né, a cair no secularismo. Então, vejam bem, o rei decretou, depois que Ciro venceu, ele decretou que eles podiam voltar para Jerusalém. Podiam voltar para lá. Mas eles se acomodaram. Eu falei que voltou 50 mil na primeira leva. Voltou 50 mil. Né? Isso aqui se apresenta para nós como uma acomodação. Uma acomodação ao
ao ambiente onde eles estavam morando, onde eles estavam vivendo, né? O ambiente em que eles estavam inseridos, né? Produzindo, então, um distanciamento, um esfriamento e, consequentemente, uma vergonha em relação a Deus e à presença de Deus. Vivendo no meio do povo pagão, é a mesma coisa acontecer com nós. Vamos viver aí no lugar, aí no meio do povo pagão aí, poder ficar com vergonha de falar no nome de Deus, podemos ficar com vergonha de falar de Jesus, falar da salvação. É o que eles sentiam lá, né? Eles estavam acomodados, estavam bem acomodados, eles tinham tudo que eles queriam, né? Então, Suzão, uma cidade grande, oportunidades tinham para todos eles, tinham suas casas, suas moradas, viviam bem. Agora, pense assim comigo, pense comigo assim, uma pessoa está nesse estado, está vivendo dessa maneira. Aí vem a pastora Simone, diz, gente, vamos voltar para Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Vamos voltar para lá, vamos reconstruir a cidade que foi destruída. O que você pensa? Estou vivendo bem aqui, tenho minha boa casa, tenho meu trabalho, não me falta nada, tenho tudo que eu preciso. Por que eu vou viajar mais de 1.500 quilômetros aí, para ir depois lá trabalhar que nem burro emprestado para reconstruir a cidade? Eu não vou ficar aqui. É isso que eles pensavam, creio eu, pensamento meu. Não sei se é o pensamento do Senhor, mas é o meu pensamento, né? Então, o convite foi feito, mas de mais de 1 milhão que estavam lá, voltou 50 mil. O que é 50 mil para 1 milhão de habitantes? 50 mil, dá para dizer que é a cidade de Carazinho, né? Carazinho tem um pouco, 10 mil a mais, 15 mil a mais, né? Mas praticamente essa cidade de Carazinho, né? Então, eles estavam indiferentes. Eles estavam indiferentes ao convite de retornar a Jerusalém e de renovar o culto a Jeová. De renovar. Não existia o culto de Jeová, mas tinha que ser renovado. Tinha que renovar a cidade, renovar o culto. Então, tudo isso. Mas eles nem davam aí para isso aí. A maioria absoluta dos judeus escolheu ficar no conforto das suas casas. Olha a profeta Gilmo, se não me falha a memória, pastor Gilmo, pastor Simone, que ele diz assim, é tempo de vós ficarem em vossas casas estucadas e a minha casa há de ficar vazia. É uma profeta Gilmo, né? Estava acontecendo com eles. Nem estavam numa casa de Deus, nem estavam em renovação de culto, nem estavam em reformar toda a cidade. Eles estavam muito bem ali, né? Estavam desfrutando de um estilo de vida secular. É um perigo tremendo para nós. Né? Então, em vez de aceitar o desafio de irem para Jerusalém, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, bem como restabelecer o culto ao Deus de Israel, no lugar que ele deixou para o século de Cristo. Em vez da vida religiosa, esses judeus preferiram a vida secular. Em vez de agradar a Deus e ao seu propósito para Israel como nação, preferiram ficar na Pérsia. Preferiram ficar lá, né? E Suzã
desfrutando das vantagens econômicas, da boa vida que lhes era oferecida, né, pelo reino. Então, portanto, nós não podemos ignorar que os judeus pudessem estar sob algum constrangimento. Estavam constrangidos em relação a Deus, quer dizer, estavam envergonhados do modo de vida que levavam, agora voltar para começar de novo a cultuar Deus. Mas então, o que nos diz a palavra de Deus? Mateus fala que se o sal se tornar insípido, para nada mais serve a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Né? É isso que Mateus fala. É Mateus 5:13. Né? Ele fala, o sal se tornar insípido não presta mais. Agora, se a dona de casa fazer um arroz, um feijão, uma carne, e não colocar sal, alguém vai reclamar. Essa comida aí está sem sal. Vou colocar um sal, está destemperado. E a primeira coisa, todo mundo nota que está sem sal, não é? Mas ser um cristão que não tem o sal da palavra de Deus na sua vida, que não tem o Espírito de Deus na sua vida, que não vive o que Deus tem para ele viver, o propósito de Deus para ele viver, é um sal insípido. Né? É um sal insípido. Quer dizer, eu posso estar aqui falando, eu posso estar aqui procurando transmitir aquilo que eu tenho para os irmãos, mas quem sabe tem irmãos assim, pastor Cláudio, você vem aqui e fala, você vem toda sexta, você fala, procura ensinar, mas a gente não vê você falar em língua estranha, a gente não vê você falar em mistério com Deus. E eu pergunto, e qual é mais importante? É falar em mistério, é falar em língua estranha, é falar a língua dos anjos, ou é procurar andar segundo a palavra de Deus, obedecendo o propósito de Deus, andando e vivendo o propósito que Deus tem para nós. Né? Então, nada com um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai falar. Não vai falar em mistério, né? Então, isso aí, né? Então, é isso que nós aprendemos, que o secularismo é enganoso, é uma doutrina que ignora, uma doutrina que deixa de lado os princípios espirituais na condução da nossa vida, na vida humana que levamos. Então nós aprendemos que a vida na Pérsia era muito boa. Por isso eles preferiram ficar lá. E hoje a vida para muitos irmãos está boa. Está muito boa. Aí para vir um culto como o de hoje, pastor Carlos, o ensinamento é difícil. É melhor ficar em casa para nós ver quem é que vai ganhar, se vai ser a Kamala ou se vai ser o Trump, né? Está lá na televisão noticiando lá a eleição lá norte-americana, né? Eu fico lá, estou empatado, não, a Kamala está ganhando, o Trump está ganhando, prefere ficar no secularismo, ao invés de aprender um pouco a palavra de Deus. Né? Então, o secularismo, a finalidade dele é o esfriamento da nossa vida de fé. É o esfriamento da nossa vida de fé.
Nós demos graças a Deus que lá na Pérsia tinha um homem lá, um homem de fé, né? Tinha um homem de fé lá na Pérsia. Agora eu não vou perguntar para as meninas. Vou deixar vocês aí. Vou perguntar para os irmãozinhos aí. Como é que era o nome desse irmão? Que estava lá em Suzano. Todo Deus tu sabe. Mas do que eu, ele era para os guri. Agora respondeu, era para os guri. Está esperando você responder. Mardoqueu fez a diferença, né? Ele fez a diferença naquela geração que ficou na Pérsia. Ele fez a diferença. Agora uma perguntinha bem simples para todos os irmãos. Esther, ela nasceu no cativeiro? Ou ela nasceu antes de ir para o cativeiro? Fala alto. Nasceu no cativeiro. Quem mais concorda? Olha lá, eu estou achando para vir quieto. Ela nasceu no cativeiro. Por que ela nasceu no cativeiro? Porque os seus pais morreram lá, no cativeiro. E quem é que adotou ela? Foi seu primo, foi seu tio? Pode responder, qualquer um. Qualquer um pode responder. Primo. Foi seu primo, irmão do pai dela, né? Então esse Mardoqueu aí, ele fez a diferença. Ele fez a diferença. O que nós lemos no texto áureo? O texto áureo que nós lemos aqui na revistinha, nós vemos aqui, ó, ele diz assim, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como esse chegasse a esse reino, perecereis. Qual é o significado da palavra perecer? Morrer. Morrer. Então, meus irmãos, ali estava o Mardoqueu, um vaso, um instrumento que Deus ia usar quando chegasse o tempo. O povo estava conformado, como eu falei, com a boa vida, com o secularismo, né? Mas eu pergunto, não sei o nome daquele moço aí. Leanderson. Como? Leanderson. Eu pergunto, a boa vida ia ficar para sempre ou ia terminar? Ia terminar. Ia terminar. Ia chegar um momento em que aquela boa vida deles ia terminar. E aí Mardoqueu ia ser o instrumento que Deus ia usar para livrar eles. Então agora nós vamos entrar no contexto histórico, né? No contexto histórico do livro de Esther. Nós já vimos que a diferença de Ruth para Esther, né? A diferença geográfica, a diferença dos povos. Ruth foi para o seu povo judeu, junto com Noemi. Agora, a Esther estava num povo que não adorava Deus. Não adorava Deus. Então, nós vamos ver. O povo hebreu no exílio. Na revistinha vocês têm aí. Não tem, pastora? Olhando para o pastor. Mas não tem? Não. Eu vou arrumar um para a senhora, então.
Eu dei para os irmãos, Eu só vou mais uma coisa. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante, vejam bem, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Monarquia fala de reis, o reinado. Isso aí. No ano de 722 a.C., né? No ano 722 a.C., houve a queda do reino do norte sob os assírios. A queda do reino do norte. O reino do norte, qual era a capital do reino do norte? Quem sabe? A capital do reino do norte. Naquele tempo era governado por Oséias. Capital do reino do norte. Nós vamos ver. Vamos chegar lá. Mas eu vou deixar vocês mais um pouco. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o rei do sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. No ano 605, no ano 597 e no ano 586 a.C., conforme Jeremias havia profetizado. O exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar quer dizer tirar, arrancar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento. Só pensamento? O que mais? Sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Nada na nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Vejam bem. Por isso, esse povo, foi levado cativo para aprender. Então, quem tomou conta do reino do norte foi um general assírio chamado Salmanaser. E quem venceu o reino do sul foi Nabucodonosor. E depois Deus chama ele, eu não me recordo como é que Deus chama ele, o homem secou no meu coração, o homem secou. Deus dá um elogio para Nabucodonosor. Agora eu não recordo dele, Assim como também o rei da Pérsia, o Ciro, O Ciro também foi usado por Deus. Então, isso aqui, nós podemos ver. Nada, se nós temos algo na nossa vida, nós temos alguma coisa na nossa casa que nós amamos mais do que a Deus, é um ídolo. É um ídolo. Nós estamos idolatrando. Nós estamos idolatrando algo e estamos deixando Deus de lado. Deus disse assim: não fareis para vós imagens de escultura. Já veio lá em casa, a televisão pode ser uma imagem de escultura, Lá em casa, o jogo de controle pode ser uma imagem de escultura. Olha, teus pés aí está sujo, não suja em cima do sofá aí, vai sujar.
e dá um abraço no filho, né? Ou na filha, está idolatrando. Que coisa você tem ali, né? Sentou ali, ergueu o pé, né? Não é por maldade. Né? Então, tudo que vem na nossa vida, que nós amamos mais do que a Deus, nós estamos deixando Deus em segundo plano. Às vezes até um filho. Às vezes até um filho. Por que que Deus, ele... Tem gente que diz que levou o Abraão lá para o monte para sacrificar Isaac para provar o amor de Deus. Para provar o amor de Abraão. Por quê? Porque Deus não queria Isaac. Ele mandou sacrificar, levou lá para o Abraão sacrificar o Isaac. Ele mandou tudo, cortou tudo. Quando ele ergueu a vaca, o que Deus falou? Um anjo falou para Abraão e disse assim: Abraão, não faça mal, Abraão. Agora eu sei que tu temes a mim. Olha lá, Abraão olhou e tinha o que tinha amarrado lá no meio da sua terra lá. Agora eu quero ver. Era uma ovelha, era um bode ou era um cabrito? Quero ver, né? Quem é que acerta? Cabrito. Quem é que falou? Cabrito mesmo, acertou. Era um cabrito. E tem muito pregador que fala que era um cordeiro. Mas tem diferença cordeiro de cabrito, né, pastor? Meu Deus do céu, tem diferença, né? Então, Deus diz: agora eu sei que tu me temes. Deus queria ver a fé do Abraão. Se Abraão amava a Deus mais do que o seu único filho, né? Ele tanto pediu um filho para Deus, ele sabe. Então, ali ele viu o amor de Deus, o amor de Abraão, a obediência de Abraão por Deus, né? Então, é isso que ele queria ver. Então, aí a gente vê, Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento de idolatria. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Então, muitas vezes tem alguma coisa que vem querendo nos perturbar, vem querendo nos turbar, né? Para nós deixar Deus de lado, mas nós temos que resistir. A palavra diz assim que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, agora nós vimos o povo lá, como estava vivendo, estava muito bem, não quiseram voltar para Jerusalém, preferiram ficar lá. Agora nós vamos ver o fim do exílio, né? Então, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia pela sua iniquidade. Antes já havia julgado a Assíria, como foi profetizado por Naum. Deus não tem culpado por inocente. Jamais. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou no seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. O motivo diz a continuação da leitura, que Daniel havia se humilhado diante de Deus,
jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as Escrituras, com as estruturas do poder terreno, é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Agindo assim, podemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então, agora, Ciro usado por Deus. Ciro usado por Deus. Assim como Nabucodonosor também foi. Então, nós vemos aqui Ciro agora ordenando o fim do exílio. Quem quiser, volta. Quem não quer, não volta. Dava plena liberdade. Né? Nós podemos ver que os longos anos que eles passaram lá em Suzã, né? Ali sobre o governo, as pessoas do governo de Suzã, né? Quem é que lembra? Sueiro. Quando eles estavam pegadinhos, tá vendo, né? Mas aí é Sueiro. Então, todos esses anos aí, a elite política, os sacerdotes, né? Os militares, a vida religiosa de Judá, esteve longe, muito longe da sua terra. Muito longe. Mais de 1.500 quilômetros de distância. E um povo que servia a outros deuses. Né? Então, nós podemos dizer que, como o exílio na literatura moderna, um termo singularmente apropriado, uma vez que não apenas sugere a remoção forçada da população dos judeus da Babilônia, como também comunica a ausência de Deus durante o processo. A tragédia do exílio não pode ser interpretada como a deportação. A deportação, o governo manda e vão tudo, vai tudo. Mas ali não, ele deu liberdade, né? Então, não pode. Na verdade, Deus havia se retirado do meio do seu povo, uma ausência simbolizada por uma visão de Ezequiel, na qual a Shekinah quer dizer o quê? Davi. Deus? Maria. Shekinah quer dizer glória. A Shekinah de Deus, quer dizer, a glória de Deus havia se retirado já ó, de Jerusalém e tinha ido lá para o monte. Né? Foi lá para o monte e ficou lá. Então, já não existia mais a glória de Deus. Né? Então, a ausência de Deus durante o processo. Então, vejam bem, Deus havia se retirado. E o profeta Ezequiel já tinha falado isso aí, lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Profetizou que a glória de Deus ia se retirar do meio do povo. Né? Então, aí, o fim do exílio. Né? Então, ao mesmo tempo que julgava Judá pela sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Antes já tinha julgado a Síria, como foi profetizado por Naum, Deus não tem culpado por inocente. Agora vem Ciro, né?
no seu primeiro ano de reinado ali, em Suzã, né? Deus usa o rei para ordenar o retorno do povo para Jerusalém. Então, eu falei que tinha um profeta que ele orou e jejuou. Qual é o profeta? Qual é o profeta? Daniel. Profeta Daniel. Irmãos, se nós não prestar atenção no que a gente está falando aqui, nós voltamos para casa do mesmo jeito que viemos. Nós não aprendemos daí. Nós não aprendemos nada. Viemos aqui. Aqui. Se nós não prestar atenção na instrução da palavra de Deus, né? Então, diz que Deus sempre age em nosso favor. Agindo assim, podemos ter uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens. Se nós viver dessa maneira, mas nós temos que viver dessa maneira. Eu confesso, meus irmãos, em todo esse meu tempo de fé, eu procurei andar fazendo a vontade do meu Deus. Agora hoje já, uma idade avançada aí, né? Eu oro para Deus levantar pessoas jovens, né? Não tão jovens que não têm experiência. Por exemplo, vocês, tem jovens, não vou dizer na idade, pode ser na idade também, mas tem jovens na fé, tem jovens na fé que tem um tempo ali, dali um pouquinho, pastor Alessandro, eu quero que o senhor me passe para o diaconato. Mereço ser diácono, o senhor não está vendo que eu mereço ser diácono? O senhor não olha para mim, o senhor não vê que eu tenho capacidade. Né? Esse dia alguém perguntou para mim, pastor Carlos, me diga com toda certeza, o diácono pode pregar? O diácono pode subir no púlpito, ficar na frente do púlpito, pregar a palavra de Deus? Se ele tem uma vida reta diante de Deus, pode. Ele é para servir as mesas. É chamado para servir as mesas. O serviço do diácono é cuidar da porta. O serviço do diácono é olhar, ver um vidro quebrado, e ali tirar medida, tudo, e comprar ou pedir para o pastor o dinheiro lá comprar e colocar. Né? É cuidar da casa de Deus, o serviço do diácono. Mas também não é proibido o diácono pregar, ele pode pregar. Se ele está em condição, a sua vida espiritual está com uma conformidade com a vontade de Deus, pode voltar a pregar. Né? Agora, tem os Carlos Salve por aí, que já querem que a pastora passe evangelista de cara, né? Quer ser evangelista. Não está vendo que eu prego? Meu Deus do céu. Tem em todo lugar que eu vou ter esse problema, né? Então, eu fiquei admirado, que eu já dei uns quantos estudos lá na pastora Lucinda. E pouco brilho lá. Então, pastora, esses os obreiros que eu aí, são esses daqui. Um presbítero, um evangelista, agora no meu segundo, 2 diáconos. Nos contos que eu fui, eu vi, só tem outros que não vieram. Né?
Então, me surpreendeu, né? Nós lá, por exemplo, na nossa igreja lá, quase uns 80 membros, quem sabe 90, tem um pastor para cada 10 membros, né? Então, é uma fartura, e vai ter consagração de novo lá, né? Mas, então, irmãos, mas tem que ser como Daniel. Como Daniel. Então, agora, no pós-exílio, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa. Suzano, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém, estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam. Olha, mais de 1 milhão de judeus viviam na cidade, na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, nós já falamos, né? A maioria dos judeus decidiu que era mais cômodo ficar na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, que foi liderado por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, se deu isso aí. Esse período da história é narrado do capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 6 do capítulo 7, vejam bem, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos dos livros de Esther. Na segunda metade é que acontecem os fatos registrados no livro de Esther, né? Aqui é o pós-exílio, é o fim do exílio. Então, é algo que, como disse o Naum, né? Deus não tem um papo por inocente. Ele julga retamente, né? Então, esse pós-exílio, nós falamos, aconteceu em 3 grupos, né? O primeiro retorno é narrado no capítulo 1, no capítulo 1 até o capítulo 6 do livro de Esdras. Do capítulo 6 ao capítulo 7, ao intervalo de 60 anos. É na segunda metade desse período, desses 60 anos, na segunda metade, um verdadeiro vácuo, um hiato na história, que passam os fatos do livro de Esther, que preenche uma década da história, 10 anos, de 483 a 473 a.C. E dão-se durante o reinado de Assuero, imperador persa, de 486 a 465. Como é que morreu Assuero? Ninguém sabe, ninguém precisa saber. Morreu assassinado. Mataram ele. Então agora, fechada a história contada em Esther, o registro sagrado seguinte é aquele contido no capítulo 7 de Esdras, a narrativa do retorno do segundo grupo de judeus para Jerusalém, sob a liderança do sacerdote e escriba Esdras, já nos dias de Artaxerxes, filho de Assuero. O terceiro grupo retornaria somente no ano 444 a.C., liderado por Neemias. Somente aí, então, foi demorado para eles saírem de lá, né? Então, pós-exílio, né? Então, nós ficamos vendo, né? O pós-exílio não é fácil. Não é fácil. A gente vê pessoas tão bem, mas tão bem servindo a Deus.
vida que é uma bênção. Né? E de repente, quando a gente vê, estão lá fora, o secularismo tomou conta. Estão lá fora, dominados pelo mundo mesmo. Né? E a gente vê também pessoas que estão lá fora mal, né? Dominadas pelo mundanismo, pelo secularismo, né? E daí vem tudo que é tipo de droga, vício, tudo. Né? E quando a gente menos espera, estão aqui cantando, né? Orando junto com os irmãos, né? Louvando a Deus, numa vida que é uma bênção. Mas tudo isso aí acontece pelo livre arbítrio da pessoa em aceitar aquilo que Deus tem para ela. Né? Aquilo que Deus tem para ela. Eu, por 2 vezes, eu encontrei um rapaz, ajudei, procurei ajudar naquilo que eu podia, levei ele para a igreja. Ele foi para a igreja, ficou as 3, 4 vezes foi na igreja. Vai se firmar, vai se firmar. Deu um pouco, saiu. Aí, um dia eu fui lá no hospital para dar um visita, estava ele lá. Ele mais os 4. Tem sempre um bandinho ali, quando quem vai lá pode cuidar. Nos bancos tem sempre um bandinho de 4, 5 centavos. Uma garrafinha de pinga, né? Então, quando termina a pinga, ele agora é tua vez, ia para cá, um pedir um dinheiro. Aí ele quase pedindo, né? E assim eles iam. A segunda vez, eu ia chegando no hospital e correndo de novo, me encontrar a primeira vez, eu ajudei. Eu ajudei com alimento, ajudei com... me dei o dinheiro. Eu não sabia que era para comprar cachaça. A segunda vez ele veio pedindo de novo. Pastor, eu digo, não adianta nem falar, nem fale. Nem fale que não vai sair R$1 do meu bolso. Não. Ah, pastor, eu estou indo na igreja. Não está não, eu não fui mais na igreja. Não, mas eu estou indo numa igreja ali, perto do La Salle, ali, assim. A Betela. Estou indo numa igreja ali, então tá. Vou fazer o seguinte, eu vou lá. Um dia desse, eu vou lá, eu quero te ver lá. Se eu te ver lá, aí a história vai mudar. Mas quando o senhor vai lá, não me der na avenida, eu vou. Aí eu vou dizer quando ele vai aí, né? Aí ele vai lá, mas me espera lá, né? Daí ele voltou para a vida, olha lá, vou passar lá ver. Farrapo de ouro. Mas canta, prega, é uma bênção. Mas caiu, o inimigo deu uma rasteira e lá ele ficou. Né? Então, é isso que aconteceu com esse povo. Estavam bem lá. Aqui nós temos bem. Aqui nós temos tudo que nós precisamos. Aqui é voltar para Jerusalém, carregar tijolo, carregar pedra. Não, vai ficar aqui. Mas eles não pensaram que um dia o juízo de Deus ia cair sobre aquele lugar. Né? Como de fato caiu. Né? Como de fato Deus ele não dorme. Ele não dorme. Ele não tem o culpado por inocente. Então veio e certamente, como a ordem era poder voltar para Jerusalém, certamente voltaram. Mas não voltaram como estavam. Estavam bem de vida. Podiam vender o que tinham, negociar, né? Voltar com dinheiro lá para reformar a casa que tinha lá, que foi destruída, fazer uma nova. Mas daí voltaram sem nenhum. Por quê? Porque os juros de Deus caíram sobre eles, né? Então, o propósito da mensagem. O
propósito da mensagem, providência divina. Então, esses irmãos me têm uma pergunta para fazer? Irmão tinha pergunta para fazer? Na verdade, só um comentário, professor Carlos. Uma vez foi passado que o livro de Esther também poderia ter sido escrito por Esdras. Não lembro quem é que comentou. Sobre o quê? O livro de Esther também poderia ter sido escrito por Esdras. Eu escutei lá só a respeito disso. Tem linhas que pensam que, né, raciocínios que atribuem o livro de Esther que foi escrito por Esdras. A gente fala assim de uma Não tem precisão. uma noção, né? Porque os mais conhecedores da Bíblia, eles não dão certeza. É só conjectura, né? Na semana passada, a irmã me ligou, não me ligou. A mulher do Mauro Machado, ela é da Unida, com essa ideia. Agora está do enxergo, né? Beatriz. A Beatriz. A mulher Beatriz ligou pedindo para me indicar os 3 teólogos mais importantes da nossa Assembleia de Deus. Assembleiano, né? Aí eu disse para ele, pergunto para ela por que ela quer saber dos 3 teólogos mais importantes. Aí ele falou, não, eu quero estudar, quero ver alguma coisa, me interessar por assunto deles, né? Se eles postam no YouTube, no Instagram, quero aprender um pouco. Aí eu peguei e botei 10 que estavam vivos, 10 que estão vivos até hoje, e botei um que já morreu. O que já morreu é o Antônio Gilberto. Ok, vai 11 os 10 maiores teólogos da Assembleia de Deus. Pode escolher um, todos são bons. Então, esses homens que conhecem tudo, eles não dão certeza de quem escreveu o livro de Esther. Não dão certeza. Agora eu vou chegar aqui para dizer para os irmãos, não foi escrito. O livro de Esther foi escrito por Neemias, Esdras, né? Eles andavam juntos. Neemias escreveu com a ajuda de Esdras, do sacerdote. Mas depois os irmãos vão pesquisar, vão ver, pô, vai trocar, passou uma mentira para nós lá, meu Deus do céu. É melhor a gente explicar, né? Não, da gente, né? Não se sabe. Então, a forma, a maneira como os judeus adotaram o livro de Esther, primeiro inspirado, antes de continuar, vou fazer uma pergunta. Junte, qual era, não, Esther mesmo. Qual era o nome de Esther quando ela estava lá na cidade dos exilados lá na Babilônia? Ela tinha um nome, começa com H. Era Radassa? Radassa. Radassa tem o nome de uma flor. Qual é o nome da flor? Uma flor muito perfumada, muito apreciada. Não é a rosa. Não é a rosa. É a murta. Acho que aqui nem existe. E depois, quando ela passou, ela vivia no palácio, ela passaram o nome dela para Esther. Esther quer dizer o quê? Significa o quê? Esther. O nome está atrás dizendo. Estrelas.
estrela, por causa da beleza dela, né? Uma moça muito bonita, né? Ela é estrela. Não dá. Então, eles se inspiraram ao longo da história. O livro de Esther demonstra o cumprimento do seu principal propósito, o registro do misericordioso e providencial cuidado de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Há uma promessa feita a Abraão. Nas suas perseguições e perigos deste livro, os judeus têm, nesse livro, uma mensagem de consolo e de esperança. Quantas vezes o povo de Deus teve para ser exterminado? Um exemplo, Daniel. Não é? No livro de Daniel, o povo teve para ser exterminado? Não. Tinha que dar outro exemplo aí. Tem mais exemplos. Mas, vamos deixar você procure que tem mais. Então, também nos fala que o retorno para Jerusalém exigiu a renúncia e disposição para uma viagem penosa, né? Uma viagem sofrida, para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Provérbios 14, 12. O que diz Provérbios 14, 12? Há caminho que ao homem parece direito. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o quê? São os caminhos de morte. Para a gente parece direito, mas o fim é caminho de morte. Então, por isso que a gente tem que estar em contato certo com Deus, né? Então, a providência de Deus toma conta de nós aí, né? Toma conta de nós. Agora, para nós terminar, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther mostra mais uma vez Deus agindo, movendo as estruturas humanas. Agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Né? Confiar no homem. No Solange, Salmo 7,15, está com a Bíblia aberta aqui. Salmo 7,15. E a irmã lá está procurando lá, então a irmã lá procura Provérbios 26 e 27. Quando a irmã Solange acha Salmo 7,15. Enquanto eu estou com uma mão. Vai. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. Cavou um poço que fez fundo. E caiu na cova que fez. Agora a irmã achou o provérbio 26, 27. Leia para nós. O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ela. Viu? Não adianta a gente procurar
um escape. A palavra de Deus mostra para nós, né? Não adianta, há caminho que para nós parece direito. Quantos, pastor, tomaram o caminho que para eles parecia que é direito, mas amanhã, depois, você vai saber, né? Se foi ou não foi, né? Então, mas na verdade são caminhos que levam para a morte. Então, a providência divina é que toma conta de tudo, né? Falsa estabilidade. Parecia tudo vantajoso, estava indo tudo bem, até surgir a ordem de destruição total dos judeus. Falsa segurança foi embora. Agora dependiam de Deus, de novo dependendo de Deus. Né? E nós vimos Deus agindo mais uma vez. Né? Deus mexendo com o coração, com as estruturas do homem mais poderoso que tinha naquele tempo. Né? Então, seja qual for a circunstância, é melhor nós confiar em Deus do que confiar no homem. Né? Então, é isso que interessa para nós. Né? As estruturas humanas, elas são abaladas. Né? São abaladas mesmo. Então, nós temos agora olhar que o inimigo usou um nome para abalar a segurança do povo de Deus. Qual é o nome desse homem? Amã. 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 Eu já vi gente dizer Naamã. É parecido, né? É parecido. Só que o Naamã era leproso, né? Sim. Aí, Amã, lá numa reunião lá dos grandes do rei Assuero, o rei nomeou ele como príncipe de todos os príncipes, de todas as 127 províncias. Quer dizer, depois do rei era ele que mandava. E aonde ele passava, todo mundo fazia reverência para ele. Mas tinha um que não fazia. Qual é que não fazia, Miriam? Qual é que não fazia? Qual é que não fazia? Mardoqueu. Mardoqueu. Eu falo mal, eu ia dizer Mardoqueu? Não. Mardoqueu não se dobrava. Mardoqueu se dobrava só para Deus. O homem passava, todo mundo se dobrava e Mardoqueu ficava teso. Ele criou um ódio com Mardoqueu, esse Amã, criou um ódio, não foi só por Mardoqueu, foi por todo o povo. Se queixava com a esposa dele, um dia a esposa dele deu um conselho para ele. Pede por rei para fazer uma festa. Oferece uma festa, pede permissão para o rei, e no dia dessa festa, manda levantar uma forca. Manda levantar uma forca, e no dia da festa você vai enforcar o Mardoqueu. Mas que ideia boa que tu me deu, né? É isso que eu vou fazer. E ele mandou levantar. Mandou fazer a forca, levantar uma forca, não me engano, parece 20 metros de altura, para enforcar o Mardoqueu. E disse, e falou por rei, foi lá e falou por rei, olha esse Mardoqueu aí, vamos fazer um documento aí, vamos mandar uma carta aí para cada província que o rei manda, e o rei sela a carta com o seu selo e dá ordem para o povo exterminar o povo judeu, matar tudo. E o rei pegou, tirou o anel que tinha o selo e deu para ele. Então, pode fazer a carta, pode selar para aqui o meu anel. E saiu a notícia.
E agora o povo judeu que não quis ir voltar para Jerusalém. Nós vamos ser tudo mortos agora. Mas tinha um homem de fé. Tinha um homem de fé. E Mardoqueu orando a Deus. E ele chegou um dia e falou comigo. Com a Esther. E a Esther como é que eu vou entrar? Faz 30 dias correndo no chão. E se eu chegar lá, e eu aparecer na porta sem ele me chamar, se ele não apontar o certo para mim, dando ordem para me entrar, ele manda me matar. Ele manda me matar. Daí que ele disse aquela palavra lá que nós demos no textual. Né? E sabe que não foi para isso tudo. Mas se tudo não for, do outro modo, Deus vai levantar alguém. E Esther então resolveu. Tomou coragem. Chamou suas moças, né? Porque a rainha tinha as moças que acompanhavam ela. E disse para Mardoqueu, eu e minhas moças vamos jejuar 3 dias. E tu manda o povo jejuar também, 3 dias. Não somente aqui em Suzano, mas em todas as províncias. Manda jejuar. Porque as cartas já tinham ido. Para tal dia, os babilônios mataram os judeus. Se atracaram na oração, né? Na hora ali não tem que orar. Né? E oraram 3 dias, no terceiro dia, a Esther se arrumou tudo e foi até o guarda abrir a porta e ela ficou. No rei sentado. Não sei se ela tremia ou não, né? E ela estava ali, que ele se vê. Quando ela viu, o rei apontou o cetro de ouro para ela. Deu permissão para ela. Ela entrou. E o rei disse, Rainha Esther, pode pedir o que tu quiseres, que até a metade do reino se te dará. Aí ela não queria nada. Ela só pediu para o rei para fazer uma festa, né? Uma festa. E que nessa festa que ela ia fazer, ela queria a presença do rei e a presença do Amã. E nesse meio tempo, o Amã conversando com a mulher dele em casa, deu tudo certo. O rei permitiu. Já mandei as cartas já foram, os mensageiros saíram, os correios, né? Saíram a cavalo, para cada província levou a carta, vou matar todo judeu. E eu vou enforcar esse tal de Mardoqueu. Deu tudo certo, minha mulher. Teu conselho, ó, foi bênção. Mas ele não sabia que lá no palácio, lá o negócio estava invertido, né? O rei convocou ele para a festa da rainha. E a rainha chegou e disse para ele que apontou ele, mas quem é esse homem? Me diga quem é esse homem. Esse homem que eu estou falando é esse mau Amã que está aí. É esse aí. É esse homem que quer terminar com tudo o meu povo. Ah, olha a desgraça do Amã, né? Daí a festa foi feita, mas ele não enforcou Mardoqueu. Ele foi enforcado. Né? Mas antes disso aí, o rei, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, o rei de noite teve vontade de ler o livro das crônicas, né? E mandou que trouxesse o livro das crônicas e lesse para ele. E ali leram uma traição que fizeram no palácio para matar o rei, e o Mardoqueu, o homem, foi e avisou o rei. Avisou o rei, e o rei sufocou a traição, a rebelião. Daí ele perguntou, e o que foi feito para esse tal de Mardoqueu? O que fizeram para ele? Não fizeram nada.
Está lá na porta, está lá. Não diz, não. Vamos fazer alguma coisa por ele. Mas nesse tempo a rainha contou. E ele chamou não podia revogar a lei dos medos e persas. Falou, está falado, não pode voltar atrás. Mas ele deu ordem para o Mardoqueu. O Mardoqueu escreveu carta e mandar. O Mardoqueu escreveu as cartas e mandou. Eu não sei como é que ele mandou, como é que ele escreveu a carta do que assim. Irmãos judeus, irmãos de Jerusalém, da terra de Judá. Aí vai carta autorizando, se arme aí, quando o povo da Babilônia vir para matar vocês matem todos eles. Né? Não se entreguem. Criaram coragem e houve uma mortandade tremenda. Né? Ali no palácio enforcaram o Mardoqueu, né? Uma chegada, Mardoqueu estava morto também. Mardoqueu não, mamãe, isso mesmo. É bom que tem gente que está prestando atenção, vocês viram? É assim que tem que ser, né? Essa não era pegadinha. Essa não foi pegadinha. Eu falei lá, né? Então, vejam bem, aí saiu a vitória. E é por isso que aqui fala da festa do Purim. Né? Então, o livro de Esther, o propósito dele também é de registrar a instituição da festa do Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Esther 3:7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. Amã lançou sorte. Só que agora esse dia ficou chamado de Purim, né? Para a festa do povo judeu. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limite. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Purim é um dia de festa, né? É um dia de banquete, um dia de alegria. Né? É um dia em que Deus livrou o seu povo do extermínio total, que nem o Hitler tentou fazer, né? Com o povo no resto do mundo. Né? O Hitler, na Alemanha, sozinho, se não é a providência de Deus também, tinha derrotado. Mas ele inventou de invadir a Rússia, não era para ele invadir a Rússia. Mas ele viu que a Rússia estava sendo um perigo e tentou invadir a Rússia e no tempo de nevasca. Entrou com todos os tanques dele, os guerreiros dele, todos os carros de combate, tudo. E caiu o maior nevasca que tinha que cair naqueles tempos. E ficaram atolados na neve. E os russos que vivem lá na neve, né? Para eles danados, foram lá e terminaram com o exército Hitler, né? E daí, por isso que nós mandamos os nossos pracinhas para a Itália, né? E por isso que nós podemos dizer que é uma providência que Deus tomou, né? Senão o Hitler tinha vencido, derrotava a Rússia, daí o resto era fichinha, né? Mas graças a Deus, assim como aconteceu com Esther, né? Então, o livro de Esther, ele lembra para nós que nós vivemos aonde, Maria? O livro de Esther, na conclusão. Nós vivemos aonde? Pode ler também, minha. Na conclusão do livro, né? Nós estamos estudando. Na conclusão.
Que nós não vivemos, de que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar no quê? Em suas escrituras, todos os reinos desse mundo passarão. Porém, sua palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, dando também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Outra vez, essa pergunta não ia sentar, né? Ela fala baixinho, né? Mas tá bom. Então, nós não devemos confiar em suas. Nós vivemos nesse mundo. Irmãos, vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em sua estrutura. Todos os reinos desse mundo vão passar. Todos os reinos passarão. Agora a gente só vê na cidade de Candazinho, você vai aí, é um novo tempo. É um novo tempo. Um novo tempo agora. João Pedro vai estar na prefeitura a partir de janeiro. Mas de Deus, não deve ficar Deus, pô. Pode botar quem quiser lá. Né? Se Deus não tiver, então vejam bem. Né? A palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus. Onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, mas aí passarão os céus e a terra. Deus falando, mas a minha palavra não passará. Verdade. Né? Então, irmãos, não vamos confiar em novo tempo, não vamos confiar em novo prefeito, em novo governador, aqui do Rio tem para governador, tem para presidente. Nós temos que confiar no nosso Deus, e somente nele. Nele nós confiar e nele não se agarrar. Né? Que Deus abençoe os irmãos. Né? E